nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Mateus, o primeiro livro ali do Novo Testamento, bem facinho. Meu Deus. Mateus 5, do 13 ao 16. Quem achou diz: eu amo a Bíblia. Quem não achou, fala: eu também. Amém. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O 16 de novo. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Feche teus olhos por um instante. Espírito de Deus, nós te louvamos por esse tempo, Senhor, em que nós podemos ouvir a sua palavra, sermos alimentados por ela, Senhor. Então nós te pedimos, abre o nosso coração, o nosso entendimento, tira toda a distração, Senhor, e que o nosso olhar, que o nosso ouvir, Deus, esteja voltado para o Senhor nesta manhã. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o seu lugar? Glória a Deus. Amém. Então, hoje é o nosso culto de missões, né? Como a gente já falou aqui. E gostei muito da colocação que o irmão fez aqui, né? Que o culto de missões é para a gente renovar, né? Para a gente recarregar, né? A nossa visão a respeito de missões, a respeito da nossa tarefa aqui no reino, né? Da nossa missão propriamente dita. E esse texto aqui, ele é bem conhecido, né? E ele fala muito sobre isso. O tema da nossa mensagem de hoje é a identidade de quem vive em missão. Porque a gente já ouviu aqui várias vezes, né, nesse altar, que a nossa principal missão aqui na Terra é levar o Evangelho, é pregar essas boas novas, é compartilhar daquilo que Jesus já fez na nossa vida, né? E o texto aqui que Jesus está falando era no comecinho do Sermão do Monte. Então, Jesus ele estava caminhando e ele viu que uma multidão estava, né, seguindo ele, né, junto com seus discípulos. E então a Bíblia vai dizer ali no versículo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, pode ler lá comigo, ele vai dizer lá no capítulo 5, no versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Então, o contexto aqui desse texto que a gente leu, é que Jesus viu que a multidão, né, estava se aproximando, eram muitas. Ele resolve subir ao monte, né? E aí o que a Bíblia fala aqui? Que os seus discípulos se aproximaram dele. Sabe o que esse texto nos mostra aqui? É que todo o sermão do monte, embora a multidão vai ouvir,
ele é específico para os seus discípulos, porque a Bíblia diz isso, ó, que os seus discípulos se aproximaram dele e então ele começou a ensiná-los. Então, o Sermão do Monte, ele é voltado para os discípulos. A multidão vai ouvir, pessoas vão receber também, mas Jesus estava olhando e ensinando os seus discípulos. Então, quando a gente entende isso, esse sermão que vai ser todo o capítulo 5 ali, ele é para nós, para aqueles que aceitaram a Jesus e que decidiram seguir os seus caminhos. Porque discípulo é aquele que decide seguir um mestre, né? Então, por que eles eram chamados de discípulo? Porque dentro da cultura dos judeus, né? Dentro da cultura dos judeus, chegava uma determinada idade, o homem ele começava a seguir um mestre, alguém que já tinha um conhecimento sobre as escrituras, né? E ele ia começar a ser ensinado, treinado, discipulado por essa pessoa, né? E então esses 12 homens que a gente vai ver aí ao longo da caminhada de Jesus, eles decidem seguir Jesus e ter Jesus como um mestre dentro da cultura, né, judaica, mas, claro, né, com um propósito que Deus tinha para eles, para prepará-los para continuar pregando o evangelho. Então, Jesus ele direciona essa palavra para esses discípulos. E aí, quando ele está falando aqui do 13 ao 16, né, que eles são o sal da terra e a luz do mundo, né, essa é uma identidade, uma qualidade de quem é discípulo de Cristo. Porque se a gente ler um pouquinho antes aqui, ele vai dizer, né, bem-aventurados, pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, né? E ele vai dizer todas as bem-aventuranças daqueles que escolhem seguir a Jesus, né? E depois ele vai dizer lá, no 13, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, né? Jesus estava dizendo, olha, aquele que me segue, aquele que é discípulo, ele é sal da terra e luz do mundo. Isso faz parte da sua identidade. E é isso que Jesus quer falar conosco hoje. Quando Jesus está dizendo para eles que eles são o sal da terra e a luz do mundo, eles não estão dando Jesus não está dando uma tarefa para eles. Jesus não está dando uma possibilidade. Olha, se você quiser, você pode ser o sal da terra e a luz do mundo. Sabe, Jesus não está dando uma opção, uma alternativa. Ele está dizendo que quem é discípulo, que quem segue a ele, que quem, se a gente ler o versículo anterior ali, né, aqueles que são perseguidos, né, por causa do meu nome, esses são sal da terra e luz do mundo. Vocês estão me entendendo? O que Jesus quer nos ensinar nessa manhã? Eu escolhi aquele que é discípulo de Cristo. Quem é discípulo de Cristo? Quem segue a ele, quem tem ele como mestre, como Senhor da sua vida. Então nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Não é uma opção, não é uma escolha, não é uma alternativa. Vem junto no combo daquele que é discípulo de Jesus. Por isso que o tema da mensagem é a identidade de quem vive em missão. Porque a identidade do discípulo de Cristo é ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Essa é uma das nossas características. Então, nós não fomos chamados para fugir do mundo, mas nós fomos chamados para influenciar ele, sendo sal da terra e luz do mundo. Amém? Jesus ele nos chama para que nós tenhamos essas características, essa identidade. E é isso que Jesus quer nos ensinar aqui, nessa manhã. Será que nós somos esse sal da terra? Será que nós temos sido essa luz do mundo aonde nós estamos? Né? Porque, como eu falei aqui, Jesus ele nos chama para influenciar o lugar onde nós estamos. Sabe, a família que você está inserido, Deus te chama para influenciar nesse lugar. Sabe, o trabalho onde você está, Deus te chama para influenciar esse lugar. Sabe, o lugar onde você mora, a sua vizinhança, o seu bairro, o lugar onde a IEQ Costeira está inserido, Deus nos chama para influenciar, sendo sal da terra e luz do mundo.
Amém? E o que é, então, esse sal? O sal, a gente já ouviu, né? Provavelmente a gente já ouviu várias mensagens sobre ele, mas o sal, ele transforma o ambiente. Jesus usa essas duas analogias para que o povo entendesse, para que os discípulos entendessem. Né? Que quando ele fala o sal da terra, eu sei o que é um sal. Eu sei o que ele significa. Né? E, embora para nós, hoje, ele seja a principal característica aí do sal, seja para temperar o alimento, né? Na época dos discípulos, ele tinha outras propriedades. Né? O sal, ele conservava, né? Não tinha geladeira naquela época, não tinha um freezer, né? Não tinha como conservar o outro alimento, e o sal ele tem essa propriedade. Né? Ele conserva. Né? Ele impede a deterioração do alimento. O sal ele também combate, ele elimina bactérias. Quando o sal era colocado ali, era justamente para que não houvesse também contaminação naquele alimento, para que não houvesse bactérias. Né? E o sal, ele tempera, né? Como a gente bem conhece. Então, o sal ele tem essas duas propriedades, né, principais, vamos dizer assim. Ele combate, ele conserva, né? Mas ele também tempera. Né? E quando a gente fala sobre combater a bactéria ali, que o sal fazia isso, né? Ele é desconfortável para a bactéria. Né? Ele agride a bactéria. E o evangelho ele tem essa característica de confrontar e, às vezes, agredir, não as pessoas, óbvio, mas o pecado. E isso é desconfortável. Sabe? Então, quando a gente leva o evangelho, quando a gente chega num lugar, o pecado precisa ser confrontado e nós precisamos trazer um desconforto. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos temperar o lugar. Você consegue me entender? Quando nós chegarmos e falarmos do evangelho, essa verdade, que é a palavra de Deus, ela precisa confrontar o pecado, confrontar o que está errado. Sabe? A gente não pode passar a mão. Não, eu não vou falar, não. Não vou falar que está errado. Não, a pessoa vem aqui me contar alguma coisa, né? O meu colega, minha família, o meu vizinho. Eu não vou confrontar ele, imagine, causar um desconforto. Mas o evangelho ele tem essa propriedade. Não foi assim quando nós encontramos Jesus, nós não fomos confrontados com o nosso pecado? Não é isso que ele faz conosco todos os dias? Ou deveria? Nós deveríamos permitir que o Espírito Santo nos confrontasse todos os dias. Isso aqui precisa ser melhorado, Aniele. Isso aqui precisa ser corrigido. Mas, ao mesmo tempo, o evangelho ele também tempera. Porque nós precisamos ser esse tempero. Ao mesmo tempo que falar essa verdade pode ser desconfortável, as pessoas precisam gostar de estar do nosso lado. As pessoas precisam querer estar, porque dentro de nós existe algo que transforma a vida das pessoas. Não somos nós, mas é aquilo que nós carregamos. Amém? Jesus, a presença do Espírito Santo. Então as pessoas precisam querer estar perto de nós. Sabe? As pessoas precisam querer ter a certeza que eles podem... Não, eu posso confiar na Aniele porque ela é uma pessoa que fala a verdade. Não, porque ela é uma pessoa de caráter. Será que as pessoas nos veem assim lá no nosso trabalho, lá na nossa família, lá na nossa vizinhança? Não, eu posso confiar. Eu posso ir lá e buscar, conversar com a Anne, com o Mike, enfim, porque eu sei que eles vão falar o que é o correto, o que é o certo. Será que as pessoas encontram essa propriedade em nós, do sal?
que ao mesmo tempo que ele vai confrontar e combater o pecado, ele ainda assim é agradável de estar perto? Porque existe uma diferença. Que às vezes nós queremos levar o evangelho, levar a verdade na pancada, né? Nós queremos que, vocês vão ter que me engolir do jeito que eu sou. Né? E aí as pessoas não querem estar perto. Não, porque, meu Deus, tudo que vai falar, né? Tudo que vai falar para ela é tudo motivo de briga, tudo motivo de discussão. Né? Mas a gente precisa confrontar, combater e ainda assim fazer com que as pessoas queiram estar perto de nós, porque eu carrego algo que o mundo lá fora não tem. Amém? Você carrega algo que o mundo lá fora não tem? Amém. Então, as pessoas precisam querer estar perto. Nossa mensagem pode incomodar, mas estar perto de um verdadeiro cristão precisa ser bom. O sal, ele muda o ambiente. Será que quando nós chegamos lá no nosso trabalho, lá na nossa família, na festa lá da nossa família, quando a nossa família está reunida, né? Quando nós chegamos lá na nossa vizinhança, quando nós estamos lá na nossa rede social, quando nós estamos lá na faculdade, na escola, seja o ambiente que você está inserido, muda o ambiente? Se as pessoas estão falando algum assunto, né, sujo, alguma piada suja, se eles estão contando uma fofoca, você chegar incomoda? Ou você já faz parte da rodinha também? Não, agora chegou a Aniele aqui, vamos lá, vamos fomentar aqui. Porque o sal, ele tem essa propriedade. Ele vai mudar o ambiente. Né? Se tiver um alimento doce, você pôr um sal nele, já mudou. Né? Se você tiver temperando alguma comida, colocar vários temperos lá, mas não tiver o sal, fica sem graça. Né? Tem que ter nem que seja uma pontinha do sal lá. Né? E o sal também tem essa, não está aqui, né? Mas o sal também tem essa característica, né? Que ele não precisa de muito, né? Um pouquinho dele. E quando Jesus ele está usando essa analogia do sal, é interessante porque o sal ele é barato, fácil de achar, né? E a gente não dá muito valor, assim, né? Eu já fiz isso, né? Quem já foi fez toda a compra do mês, daí falou assim, não, tem sal lá em casa. Daí chegou em casa, o que aconteceu? Não tinha sal. E daí, você ficou o mês inteiro sem sal. Não, foi correndo comprar o sal, né? A gente esquece, né? Sempre tem, né? Jesus estava usando Jesus usa justamente essa analogia ali para os discípulos, porque como o sal ele era comum, ele era barato, ele era simples, né? E era assim que as pessoas viam os discípulos de Jesus. Porque Jesus ele entrou, né? Ele começou o seu ministério e ele não era reconhecido nas sinagogas. Ninguém sabia quem era Jesus. Quem é esse cara que apareceu aí do nada? Né? E aqueles homens começaram a seguir a ele, óbvio, né? Através de Deus. Deus os atraiu, né? O próprio Jesus os atraiu porque ele era o próprio Deus, mas as pessoas não entendiam eles. Mas tá seguindo esse cara por quê? Ele não é reconhecido, vai ser discípulo desse homem, né? Eles eram ridicularizados, né? E por isso Jesus usa o sal, né? Sabe? As pessoas não estão dando valor para você parece ser insignificante, mas você é o sal dessa terra. Sem o sal não tem tempero. Sem o sal não dá para combater. Você me entende? Que Jesus estava nos ensinando. Parece que é insignificante,
Mas o que eu faço através da tua vida, na vida das pessoas, é transformar, é dar tempero, é confrontar o pecado para que elas sejam transformadas. Amém? Mas também Jesus usa outra analogia aqui, que é a da luz. E nós vamos gastar um pouco mais de tempo nela. Porque a luz, ela também nos ensina muito. Se o sal, ele transforma o ambiente, a luz, ela transforma a direção das pessoas. Sabe, quando a gente fala em luz, na verdade, quando a Bíblia está dizendo sobre trevas, que é o contrário da luz, a Bíblia ela fala sobre a ignorância espiritual das pessoas. A Bíblia, quando fala sobre trevas, ela fala sobre o escurecimento do coração, quando as pessoas não entendem, quando a mente das pessoas está fechada, quando os olhos das pessoas estão fechados, e elas vivem nessa escuridão espiritual. Elas não conhecem a Jesus, elas não entendem o que é o Evangelho, o que é a salvação. Ela está em trevas. Lá em Efésios 4,18 vai falar sobre isso. Aqui em João mesmo, vamos abrir lá, João 12,35. Jesus fala sobre isso. 35. A pessoa... João 12,35. A pessoa boa tira o tesouro bom das coisas boas, mas a pessoa má, com o mau tesouro, tira as coisas más. Jesus está falando, né, que aqueles que estão nessa ignorância espiritual, que estão nessa escuridão espiritual, né, elas não conseguem ver aquilo que é bom, elas estão vendo só aquilo que é mal. E a Bíblia, e aqui no texto que a gente leu, vocês são a luz do mundo. A luz representa essa verdade revelada às pessoas. Quando Jesus está dizendo, olha, você é a luz do mundo, Jesus está dizendo, a luz representa essa verdade. Você está aqui com uma missão, com um objetivo, revelar essa verdade às pessoas. Nós estamos aqui com esse propósito. Como eu falei ali no começo, Jesus nos alcançou, a verdade alcançou o nosso coração. A verdade encontrou a nossa vida. Aquilo que nós achávamos que era o certo, que estava tudo bem, Jesus mudou a nossa concepção. Jesus trouxe clareza aos nossos olhos, né? Nós estávamos em trevas, né? A Bíblia fala que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Jesus fez isso na nossa vida, amém? E Ele quer que através da nossa vida, outras pessoas também tenham essa verdade revelada. Onde um discípulo chega, a verdade precisa chegar junto. Mas Jesus não nos chamou apenas para falar a verdade, mas existe um equilíbrio indispensável sobre isso. Como eu falei ali, né? O sal, ele confronta, mas ele tempera, né? E a luz, ela leva a essa verdade. Só que a verdade sem amor, preste atenção, a verdade sem amor é crueldade. Se nós saímos por aí, né, falando para todo mundo que se você não for para a igreja, você vai para o inferno, né? A gente vai confrontar a pessoa. Mas ela não vai entender o porquê. Porque o amor não foi revelado a ela. A verdade sem o amor é crueldade. Um exemplo. Já pensou se você vai lá no médico, né? A pessoa foi lá no médico e ela recebeu um diagnóstico. E o médico chegou e falou assim para ela: ó, você vai morrer. E a culpa é sua. Você vai morrer e a culpa é sua. É uma verdade, ela está doente, ela, né, recebeu esse diagnóstico e ela, né, a doença pode levar ela à morte. Mas esta verdade, sem um amor, sem uma empatia, sem um cuidado, é uma crueldade. Ela recebeu aquilo e o médico falou, vai embora, tchau, acabou nossa consulta. E o que ela vai fazer com aquela verdade? Vai esperar a morte.
Não tem um tratamento? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Mas o amor, quando tem amor, quando tem cuidado, quando tem empatia, né? O médico não vai só dar o diagnóstico, ele vai falar, olha, você tem que fazer isso aqui, né? Tem um tratamento. Ou, né, não tem um tratamento, mas existe uma forma de você, né, chegar nos seus últimos dias, enfim. O médico ele não vai só dar o diagnóstico e falar, vai embora, né? E por que às vezes nós fazemos isso com o evangelho? A gente chega para a pessoa e fala, olha, não, o que você está fazendo aí vai te levar para o inferno. Vira as costas e vai embora. Nunca mais falou sobre Jesus para a pessoa. Nunca mais explicou para ela o que vai acontecer. Nunca mais ensinou ou cuidou para que ela recebesse esse evangelho e fosse salva. Você entende? Quantas vezes, em vez de nós levarmos o evangelho para as pessoas, nós fomos cruéis. Apenas dizendo aquilo que ia acontecer, mas não explicando para ela como que aquela situação podia ser revertida. Porque nós cremos num Jesus que transforma qualquer situação, amém? Nós cremos num Deus que pode transformar qualquer vida, seja na situação que ela tiver. Amém? E por que que nós, às vezes, somos tão cruéis ao levar essa verdade? O amor, a verdade sem o amor, ela é uma crueldade. Mas o contrário, o amor sem a verdade, ele é hipocrisia. Se eu só levar, né, a boa nova, tentando amenizar a situação, eu estou sendo hipócrita. Porque a verdade, ela carrega um amor, mas ela carrega também uma consequência. Você me entende? Quem está comigo? Amém? Então imagine você sendo um pai, né, e vendo o seu filho atravessar aquela rua ali cheia de carro, passando, e ele está indo em direção à rua. E você fala, ai, eu não vou confrontar ele, eu não vou falar para ele parar, porque imagine, eu amo ele. Ele vai ficar chateado. Você faria isso, pai? Você faria isso, mãe? Não, né? Se a minha filha, ela nem precisa chegar ali na porta. Se eu imaginar que o pensamento dela é atravessar aquela rua, o que eu vou fazer? Para! Não é assim que eu vou fazer? E vou correndo lá e vou pegar ela. E vou lascar-lhe um sermão. Você não pode ir pra rua! Não pode ficar sem a mamãe e o papai. Não é assim que a gente faz? O filho, não é? E por que então, quando a gente vai levar o evangelho, a gente não quer confrontar as pessoas? Aí a gente só chega ali e fala, Jesus te ama. Vira as costas e vai embora. Né? Nada contra a gente falar que Jesus ama, porque essa é uma verdade. Mas se eu só falar isso para a pessoa, o que ela faz com isso? Ai, se sente amada, mas continua pecando, continua errando e nada mudou. Porque a verdade, o amor sem a verdade é uma hipocrisia. Eu só estou largando uma palavra ao vento para ela. Você entende então que ser a luz do mundo nessa terra é eu dar uma direção para as pessoas. Está me entendendo? É eu levar essa verdade com amor, mas sem esquecer que vai precisar confrontar. E sabe, isso é muito o discipulado. Por isso que Jesus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-as. Sabe, não é só ir lá e falar, ai, você vai para o inferno, ou Jesus te ama. Você precisa ensinar o que é esse evangelho. Você precisa levar essa verdade, você precisa direcionar essas pessoas. É isso que a luz faz, amém? A luz, ela faz isso. Se nós levamos o amor, mas não levamos essa verdade na sua totalidade, nós estamos sendo omissos.
Se nós levamos essa verdade, mas não levamos em amor, nós estamos sendo cruéis. Nós estamos levando só uma parte do evangelho. Só que esse evangelho foi revelado a nós por completo. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Então nós precisamos levar essa verdade por completo. Nós precisamos dar essa direção para as pessoas. O discípulo, ele ama o suficiente para falar a verdade e fala a verdade com o amor suficiente para restaurar as pessoas. Isso é ser a luz. Isso é ser a luz do mundo. A luz, ela facilita o caminho. Sabe, nós somos facilitadores das pessoas até Jesus. Mas se nós não cuidarmos, nós podemos ser uma pedra de tropeço no caminho das pessoas. Em vez de nós ajudarmos elas a chegarem até Jesus, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de viver um evangelho meia boca, nós podemos atrapalhar as pessoas a chegarem até Jesus. Você entende que quando nós dizemos que nós somos cristãos, nós estamos carregando essa mensagem. Olha, eu sou parecido com Jesus. E se nós não vivermos isso, se nós não sermos realmente parecidos com Jesus, né, isso pode atrapalhar o caminho das pessoas. Mas Jesus está dizendo, aqueles que são discípulos, eles são luz do mundo. E a luz, ela facilita o caminho. As pessoas precisam achar em você um meio para se achegar até Jesus. Sabe, João Batista, ele entendeu perfeitamente esse propósito, essa missão, quando ele chegou aqui na Terra. Né? A missão principal de João Batista, a Bíblia fala que é preparar o caminho para o Salvador. E João, a gente vai ver o que a Bíblia vai contando a respeito de João Batista, que ele sempre apontava para Jesus. A vida de João Batista foi apontar sobre Jesus. E uma vez, quando Jesus começou a crescer no seu ministério, né, os discípulos que caminhavam com João Batista chegaram para ele e falaram, olha, as pessoas estão parando de te seguir para seguir ele. Você não vai fazer nada? Você está aqui há mais tempo e ele está... Jesus está aí, está sendo conhecido. Né? E João Batista fala, mas a minha vida é apontar para ele. Deixem de me seguir e sigam ele, porque o que eu falo é a respeito dele. Sabe, a nossa vida precisa apontar para Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e ver uma parte de Jesus sendo revelada nessa terra. Não quer dizer que nós seremos perfeitos o tempo todo, né? Porque nós estamos a caminho dessa perfeição. Mas as pessoas precisam ver uma parte de Jesus em mim, em você. Amém? Lá no trabalho, lá na família, lá na escola, onde você estiver inserido, na sua vizinhança, enfim. As pessoas precisam olhar e falar, tem algo de diferente ali nessa pessoa. A gente precisa buscar isso. Olha, Jesus, eu quero ser cada vez mais parecido com o Senhor, para que o Senhor seja conhecido nessa terra. Amém? Eu faço essa oração todo dia de manhã, quando eu estou indo para o trabalho. Falo, Deus, que eu, um momento do meu dia hoje, eu possa apontar para o Senhor de alguma forma. Que eu consiga mostrar o Senhor, porque levar o evangelho nem sempre é sobre palavras. Sabe, irmãos? Nem sempre é sobre você ficar falando, batendo ali nessa tecla. Porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Então, às vezes, a nossa atitude precisa apontar que Jesus está na minha vida. Que tem alguma coisa especial e diferente em mim. E isso é a presença de Deus na minha vida. Amém?
Sabe, tudo que nós recebemos aqui, final de semana passado, que foi maravilhoso, não é para eu guardar para mim, como a Bíblia fala aqui, ó. Não é para a luz ser escondida debaixo da cama. Não, é para que essa luz seja revelada aos homens. Então eu recebi de Deus com um propósito, para que ele fosse levado às outras pessoas. Vocês me entendem? Essa é a nossa missão. Este é o propósito da luz do mundo. Né? Nosso papel não é que as pessoas admirem a nossa igreja. Ai, que igreja bonita lá com o letreiro novo. Ai, com ar-condicionado. Vou lá porque tem um ar-condicionado. A nossa missão não é que as pessoas achem bonito a nossa oratória. Ah, fala bem, ó, fala muito bem. Não é para que nós sejamos conhecidos. A nossa missão é para que a luz de Deus brilhe através de nós. Amém? É para que a luz de Deus seja resplandecida nessa terra. E eu sou só um canal. A nossa igreja é só um canal. Se as pessoas virem aqui por causa do ar-condicionado, elas fiquem aqui por causa da verdade. Amém? Se elas passarem aqui, que letreiro bonito, vamos ver como é que é lá dentro. Que o que faça elas permanecer é a presença de Deus na nossa vida. Amém? O nosso texto aqui também vai falar sobre a cidade edificada sobre o monte. Uma cidade construída no alto do monte era vista de longe. Né? Por quê? As cidades que eram construídas nos montes, elas eram sinal de referência. Quando alguém estava vindo no deserto, num caminho que não tinha luz, né? Porque não é que nem hoje, né? Que é tudo iluminado. Mas as pessoas tinham como referência. Aquela igreja. Aquela cidade lá no monte é tal cidade. Então, eu já sei para onde eu estou indo. Por isso que Jesus usa essa metáfora aqui, né? Que você seja como uma cidade edificada no monte. Para quê? Para que as pessoas olhem e vejam, esse é o caminho. É ali onde está a luz. É para lá que eu tenho que ir. Será que nós somos essa referência? Das pessoas poderem olhar e falar, então é ali que eu tenho que ir, é ali que eu vou encontrar a luz, é ali que eu vou encontrar Jesus, é ali que é o meu ponto de referência. Será que as pessoas podem olhar e ver isso em nós? Ela servia como uma referência. Quem está firmado em Cristo, Cristo é a nossa rocha, amém? A palavra de Deus diz isso, que Ele é a nossa rocha. Aquele que está firmado em Cristo se torna direção para quem se perdeu do rumo. Será que nós somos essa direção? Enquanto o mundo está perguntando para onde ela vai, será que Deus pode falar assim, não, ali a Ieque Costeira tem a resposta para onde o mundo deve ir, para onde as pessoas devem ir? Será que quando nós estamos inseridos lá no nosso ambiente de trabalho, nós podemos ser essa referência? Não, vamos procurar tal pessoa, porque ela é íntegra, ela é reta, ela é honesta, ela é uma referência. Ela vai saber como conduzir isso. Será que quando está tendo uma briga lá na nossa família, não sei se lá na sua família tem, na minha às vezes acontece. Será que as pessoas podem ir buscar? Não, eu vou buscar essa pessoa aqui porque ela vai orar, porque ela vai ter uma direção de Deus. Porque a Bíblia, Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. E nós somos discípulos de Cristo, amém? E Ele está dizendo, você é uma luz no mundo. Que a sua luz seja como da cidade no alto do monte, em que as pessoas vão ter como referência, em que as pessoas vão buscar para orar, em que as pessoas vão buscar porque sabe que você tem uma conexão com Deus. Não, vamos lá porque ela, né? Esse dia eu estava lá no meu trabalho, daí a menina
Estavam lá num caos, numa luta. Ei, vamos. E eu lá na minha mesinha. E ela, ô Anne, vamos fazer uma oração aí? Será que as pessoas podem buscar você e falar, ô, fulano, dá para você fazer uma oração aí pela gente? Ou será que eles nem sabem? Ou será que eles ficam assim, quem será que a gente pode chamar para orar? Será que eles chegam lá para você e falam, ei, quem será que a gente pode chamar para orar aqui? E daí, em vez de você dizer, não, vamos orar aqui agora. Você fala, não, eu vou marcar lá com a minha pastora. Vou marcar lá com o meu pastor. Porque Jesus está nos dizendo que aquele que é a luz do mundo é como uma cidade firmada no monte. Lá no monte, onde todo mundo vê a luz que tem nela. E ela é uma referência. Ela é uma direção para as pessoas. Amém? A luz, ela precisa aparecer. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto do monte. Não tem, ela fica visível. E nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. A luz, ela precisa aparecer. E quando eu estou dizendo aparecer aqui, não é que nós precisamos, né? Que nós precisamos aparecer. Me entenda. Mas a luz precisa aparecer. E o que é essa luz? É aquilo que nós carregamos. Porque mais para frente, lá em João 8, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. Então nós estamos apenas reproduzindo quem é Jesus, amém? Então essa luz precisa aparecer. Sabe que muitas vezes a gente tem a impressão, né? Ou às vezes a gente pensa assim, não, mas a minha fé é particular. Eu não preciso ficar compartilhando com todo mundo. A fé, ela é pessoal. Sim, cada um tem a sua fé, mas ela não é particular, porque a Bíblia nos diz que ela precisa ser mostrada ao mundo. Você está me entendendo, irmão? A luz, essa fé que você carrega precisa ser mostrada ao mundo. Ela precisa ser revelada. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Né? Imagine se uma cidade inteira, acabou a luz aqui de todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, e só tem uma casa com luz. Só ficou a IEQ Costeira aqui com luz. Você acha que todo mundo vai... Você acha que a rede pública lá, a Copel, vai chegar, vai ligar aqui e vai falar, apaga a tua luz que tá só você com luz aí e não tá certo. É assim que vai acontecer? Não, o que vai acontecer? Todo mundo vai vir aqui ver por que só essa casa tem luz. Concordam comigo? Não é assim que vai acontecer? Então, assim, a nossa fé, ela precisa ser exposta. Ela precisa ser apresentada para o mundo. Porque o mundo está em trevas. Amém? E se nós somos luz, as pessoas vão querer conhecer por que só ali tem luz. Por que só? Por que está tudo um caos e a Aniele está em paz? Por que está tudo turbulento e tudo que ela faz dá certo? Tem alguma coisa aí de diferente. Vocês estão me entendendo? A luz, ela precisa ser exposta. Ela precisa aparecer. Amém? E por último, a nossa missão é levar a luz. Já para a gente encerrar. Quem conhece Jesus naturalmente deseja apresentá-lo. Não anunciar o evangelho não é apenas perder uma oportunidade. É deixar alguém continuar caminhando no escuro, tendo a resposta dentro de nós. Olha, gente, isso é muito sério, sabe? Eu penso muito sobre isso quando eu estou nos lugares. Que eu carrego algo de maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Amém? Jesus já curou a sua vida? Já transformou seu coração? Já te deu paz em dias de guerra?
Nós carregamos algo precioso demais. Nós carregamos essa luz, essa verdade que mudou a nossa vida. E por isso ela não pode ser escondida. Eu não posso guardar isso só para mim. Eu não posso achar que está certo. Ah, não, mas eu tenho a minha fé que é minha, é particular, ninguém precisa saber. Você carrega a cura para alguém. Você carrega a libertação para alguém. Você carrega a transformação de alguém dentro de você, que é o próprio Jesus. E a gente precisa expor isso para o mundo. É por isso que Jesus estava falando: vocês são o sal da terra e a luz desse mundo. O mundo está em trevas. As pessoas estão morrendo fisicamente, mas espiritualmente. E você carrega essa resposta. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.